Olá, meus alunos, como é que estão? Espero que todos estejam bem, com saúde. Vamos dar início a mais uma etapa dos nossos conteúdos de matemática, certo? Hoje a gente vai rever as definições e conceitos de notação científica e grandezas, certo? É um conteúdo que vocês já viram, então a gente vai rever, se preparando para o Enem, ok? Então, vamos dar início. Eu quero falar para vocês primeiro sobre notação científica. O que seria notação científica? Consiste em apresentar medidas ou quantidades estimadas na forma de expressão algébrica, envolvendo multiplicação e potenciação, sendo o primeiro fator um número racional entre 1 e 10 na forma decimal e o segundo fator uma potência de base 10 e expoente inteiro. O que quer dizer isso? Quando a gente às vezes temos medidas muito grandes e medidas muito pequenas, que não é conveniente expressá-las com todos os seus algarismos significativos. Para isso, a gente expressa eles a partir de uma notação científica, que, como eu já falei, é uma expressão algébrica que envolve multiplicação e potenciação. Nessa multiplicação, o primeiro fator, ele precisa estar entre 1 e 10, certo? Então, o objetivo é sempre colocar esses números em notação científica, que eles, de um jeito que eles sejam maiores que 1, esse primeiro fator, e menores do que 10, tá certo? Então, quando eu tenho um número 0, alguma coisa, ele não se caracteriza como notação científica, porque é menor do que 1. E também, quando eu tenho 10, alguma coisa, 11, qualquer número maior do que 10 também não caracteriza uma notação científica. E a segunda parte desse produto, ela vem na forma de potência, com base 10, sendo que o expoente é um expoente inteiro. Então, esse expoente, como é inteiro, ele pode ser positivo ou negativo, dependendo da situação, tá? Então, a gente vai ver mais exemplos disso nas questões que a gente irá resolver. A gente também trabalha com as operações com números em notação científica. A adição e subtração, elas é um pouquinho mais complicada porque você precisa expressar esses números com todos os seus algarismos significativos para logo em seguida fazer a operação de adição ou subtração. Mas com multiplicação e divisão, você vai fazer o quê? Você irá multiplicar ou dividir os fatores que estão na forma decimal e multiplicar ou dividir as potências de 10, aplicando as propriedades de potenciação, que são quais? Quando eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, eu faço o quê? Conservo a base e somo os expoentes. Se eu tenho divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Sempre tenho em mente essas propriedades, tá certo? A gente, para poder entender melhor o conteúdo de notação científica, nós iremos responder algumas questões. Na primeira questão, nós temos o seguinte: no passado, Pernambuco participou ativamente de formação cultural, étnica, social e até mesmo quantitativa da população brasileira. No período colonial e com a chegada dos portugueses à região em 1501, o território foi explorado por Gaspar de Lemos, que teria criado feitorias ao longo da costa da colônia, possivelmente na atual localidade de Guaraçu. A partir daí, a população da província só cresceu. Porém, mesmo na época da ocupação holandesa, os colonos contavam entre 10 e 20 mil pessoas. Não mencionamos aqui o grande quantitativo e mesmo pouco conhecido de indígenas que habitavam toda a província. Hoje, o Brasil possui cerca de 200 milhões de habitantes. Na física, expressamos a ordem de grandeza como o valor mais próximo de uma medida em potências de 10. Em uma estimativa aproximada, podemos dizer que a ordem de grandeza do quantitativo de habitantes em nosso país na atualidade e de colonos no período holandês são respectivamente. Então, a partir desse texto, a gente tem que fazer o quê? Nós precisamos identificar a ordem de grandeza desses dois valores, que é a quantidade de habitantes atualmente do Brasil, que é 200 milhões de habitantes, e da época de colono, que é de 10 a 20 mil pessoas. O que seria a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é justamente a posição daquele maior número significativo
da nossa medida, certo? Então, a gente tem como saber quem é a ordem de grandeza. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui o número 10.000. A ordem de grandeza do 10.000 é o quê? É 10 elevado a 4, ok? Deu de entender isso? Porque ele ocupa a quinta posição, né? Eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, tá? Então, a gente tem aí que a ordem de grandeza é 10 elevado a 4. A partir daí, nós temos como pegar 200 milhões de habitantes, que vai ficar 10 elevado a 8, e de 10 a 20 mil, no caso 10 ou 20 mil, fica 10 elevado a 4. Então, alternativa correta, alternativa C. Na segunda questão, nós temos o seguinte. Estima-se que o planeta Terra tenha se formado há cerca de 4,5 bilhões de anos. Qual é a ordem de grandeza da idade da Terra em horas? Essa é uma questão muito boa, por quê? Porque eu preciso expressar 4,5 bilhões de anos em horas. Para isso, a gente vai primeiro encontrar quanto é um ano, quantas horas, na verdade, tem um ano. Sempre a gente considera o ano comercial. Então, a gente tem 360 dias, cada dia tem 24 horas. Então, você pega 360 e multiplica por 24 e obtém 8.640 horas. Esse número aqui, em notação científica, é 8,64 vezes 10 elevado a 3. Percebam que a vírgula é o número 8.640, para transformar em notação científica, nós expressamos a primeira parte com um número que está entre 1 e 10, 8,64. Certo? Então, a vírgula ela foi para entre os números 8 e 6. E se eu tivesse colocado entre o 6 e o 4, não caracterizaria uma notação científica. Por quê? Porque ultrapassa o limite, que é o 10, ok? E vezes 10 elevado a 3, porque se a gente for contar o deslocamento da vírgula, a gente deslocou essa vírgula 3 casas decimais, ok? Então, eu preciso fazer o que é mais? Eu preciso multiplicar esse valor por 4,5 bilhões de anos. Mas como é que eu expresso 4,5 bilhões de anos em notação científica? Eu preciso colocar 4,5 vezes 10 elevado a 9. E vou multiplicar essa quantidade de anos pela quantidade de horas que tem em um ano. Assim, eu obtenho o total de horas na idade da Terra. Então, multiplicando. O que a gente faz quando eu multiplico notação científica? Eu vou pegar o primeiro fator e multiplicar pelo primeiro fator da segunda notação científica. 4,5 vezes 8,64. Eu tenho 38,88. E multiplico as potências, 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a 3. Eu conservo a base, que é o 10, e somo os expoentes. 9 mais 3, 12. Então, eu tenho aí 38,88 vezes 10 elevado a 12. É uma notação científica? Ainda não, porque esse primeiro fator ultrapassa o limite, que é o 10. Então, eu tenho que transformar esse número em notação científica. Para isso, a vírgula tem que se deslocar entre o 3 e o primeiro 8. Então, fica 3,888 vezes 10 elevado a 13. Notem, o fato de eu ter deslocado a vírgula uma casa na direção do início do número faz com que eu acrescente mais um 10 elevado a 1 aí, certo? Que totaliza 10 elevado a 13. Então, a ordem de grandeza é 10 elevado a 13. Deram de entender? Muito bem. Na questão 11, eu tenho... Leia as notícias. A NGC 4151 está localizada a cerca de 43 milhões de anos-luz da Terra e se enquadra entre as galáxias jovens que possuem um buraco negro em intensa atividade. Mas ela não é só lembrada por esses quesitos. A NGC 4151 é conhecida por astrônomos como o Olho de Sauron, uma referência ao vilão do filme O Senhor dos Anéis. Cientistas britânicos conseguiram fazer com que um microscópio óptico conseguisse enxergar objetos a cerca de 0,000005 metros, oferecendo um olhar inédito sobre o mundo nanoscópico. Assinale a alternativa que apresenta os números em destaque no texto escritos em notação científica. Quais seriam esses números? 43 milhões
e esse número, que até para a leitura é difícil, tá certo? Então, a gente precisa entender que notação científica vem para nos auxiliar a fazer até a leitura desses números. Então, 43 milhões, a gente escreve 4,3 vezes 10 elevado a 7, que é a ordem de grandeza, 10 elevado a 7, tá certo? E nós temos esse número decimal, vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 8. Percebam que agora eu tenho um número negativo no meu expoente. Significa dizer que a vírgula ela se deslocou para o outro lado, ok? Então, ela se deslocou 8 casas decimais para o final do número, totalizando aí menos 10 elevado a menos 8. Então, alternativa correta, alternativa B de bola. Vamos falar um pouco sobre as grandezas. Nós iremos estudar sobre as grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que seriam as grandezas escalares? Tudo aquilo que pode ser medido, ou seja, comparar uma grandeza padrão. Quer dizer o quê? Quer dizer que tudo que eu posso medir, vamos supor o tamanho de uma porta. Qual é a grandeza que eu meço o tamanho de uma porta, da altura de uma porta? Eu vou trabalhar com as medidas de comprimento. Logo, aquela medida é uma grandeza escalar, porque eu posso medir fazendo uma comparação a um padrão. Que padrão é esse? Determinado pelo sistema internacional, que são comprimento, que é metros, centímetros, decímetros, milímetros e assim sucessivamente, ok? As medidas, as grandezas escalares que a gente vai trabalhar é as medidas de comprimento, de massa, de capacidade e de tempo. Essas medidas, exceto a de tempo, elas são baseadas no sistema decimal. Por quê? Para me transformar de uma medida para outra, ou eu multiplico, ou eu divido pela base 10. A medida de tempo não. Nós sabemos que 1 hora equivale a 60 minutos, 1 minuto equivale a 60 segundos e assim sucessivamente, ok? Aí nós temos ainda algumas grandezas escalares compostas. O que são grandezas escalares compostas? São aquelas que são determinadas a partir dessas primitivas que eu acabei de falar. Nós temos aqui as medidas de superfície, volume, velocidade e densidade. Como é que eu encontro uma medida de superfície? Ela é resultado da multiplicação de duas medidas de comprimento. Aí eu obtenho 1 metro ao quadrado. As medidas de volume é resultado da multiplicação entre 3 medidas de comprimento, certo? Que aí eu vou ter o metro ao cubo, metro cúbico. Medidas de velocidade é a divisão entre uma medida de comprimento e uma medida de tempo. Por exemplo, quilômetro por hora, metros por segundo. Medida de densidade é quando você divide a medida de massa pela medida de capacidade, tá certo? A gente encontra a medida de densidade. Vamos falar dos múltiplos e submúltiplos dessas medidas. A gente já conhece alguns, por exemplo, as medidas de comprimento, os múltiplos são quem? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, que são medidas maiores que o metro. E os submúltiplos são aqueles que são menores, decímetro, centímetro e milímetro. Mas nós temos outras medidas, tanto maiores que essas, quanto menores que elas, tá certo? Vamos ver essa tabela aqui. Vamos ver os prefixos utilizados nessas unidades de medida, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o deca, que é o logo que vem após a nossa unidade padrão. Ela é 10 vezes maior que a unidade padrão. O hecto é 100 vezes maior. O quilo é 1000 vezes maior. O mega é 1 milhão de vezes maior. O giga, 1 bilhão de vezes. E o tera, 1 trilhão de vezes. Já nós temos também os submúltiplos. Os 3 mais conhecidos é o deci, o centi e o mili, que significa a 10ª parte da nossa unidade padrão, a 100ª parte e a 1000ª parte, respectivamente. Mas nós temos ainda outras 2 medidas aqui, que já é bem usual, que é o micro e o nano. A gente tem até o costume tem até as nomenclaturas de tamanhos de chip, não é isso? Então, ela vai ser o micro e o nano é menor ainda que o micro. O micro é a milionésima parte da nossa unidade padrão e o nano é a bilionésima parte. Você vê como é muito pequeno, tá certo? Vamos trabalhar agora com algumas questões para a gente poder entender melhor nossas medidas escalares. Convertendo 843 decímetros e 35 quilômetros para metros, obtemos, respectivamente,
Gente, 843 decímetros. Decímetros é a 10ª parte do metro. Então, para mim poder transformar isso aqui em metro, eu tenho que dividir 843 por 10, que dá 84,3 metros. Já o quilômetro, a gente sabe que ele é 1000 vezes maior que o metro. Então, para mim transformar para metro, eu vou pegar 35 vezes 1000, que é 35 mil metros. Alternativa correta, alternativa B de bola, ok? Quarta questão. A nave espacial Voyager, criada para estudar planetas do Sistema Solar, lançada da Terra em 1977 e ainda em movimento, possui computadores com capacidade de memória de 68 kilobytes. Atualmente, existem pequenos aparelhos eletrônicos que possuem 8 gigabytes de memória. Observe os dados do quadro a seguir. Notem aí esses dados, tá certo? Eu tenho iota, eu tenho zeta, hexa, peta, tera, giga, mega, quilo, hecto e deca. São os prefixos das nossas unidades, tá bom? E nós temos o respectivo tamanho, né? 10 elevado a 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Considerando as informações do enunciado e os dados do quadro, a melhor estimativa entre as alternativas abaixo para a razão da memória de um desses aparelhos eletrônicos e da memória dos computadores da Voyager é, eu preciso fazer a razão é a divisão entre esses termos. A gente tem que fazer na ordem que foram mencionados. Então, a gente vai colocar primeiro a memória dos aparelhos eletrônicos de hoje, que é de 8 GB, dividido pela a dos computadores, que é 68 kilobytes. Então, a gente tem aqui, ó, que no caso eu vou ter 10 elevado a 3 e 10 elevado a 9. Fica 8 vezes 10 elevado a 9, dividido por 68 vezes 10 elevado a 3. Quando eu faço a divisão, a minha ordem de grandeza vai ficar essa, 10 elevado a 6. Por quê? Dividindo 10 elevado a 9 por 10 elevado a 3, eu subtraio os expoentes e obtenho 10 elevado a 6, que é igual a 1 milhão. Então, a razão entre esses dois termos, essas duas medidas, é de 1 milhão, tá certo? Questão 5. Certa grandeza física é medida com unidades do Sistema Internacional, SI, em quilograma vezes metro vezes o segundo elevado a menos 2. Se as unidades de medida utilizadas fossem as do sistema CGC, no qual massa é medida em gramas, comprimento em centímetros e tempo em segundos, a correta equivalência entre as unidades desses sistemas relativa à medida da referida grandeza física é... Qual é a nossa grandeza física? Quilograma vezes metro vezes segundo elevado a menos 2. Eu preciso que a nossa nova medida esteja, em vez de ser quilograma, grama, e em vez do metro, centímetro. Para isso, nós vamos primeiro relacionar. Saber que 1 grama equivale a 10 elevado a menos 3 quilogramas. E saber que 1 centímetro equivale a 10 elevado a menos 2 metros. Para isso, agora a gente só faz substituir. 1 grama vezes centímetro vezes S elevado a menos 2 equivale. O grama é 10 elevado a menos 3 quilogramas. O centímetro é equivalente a 10 elevado a menos 2 metros. E o segundo elevado a menos 2, ele permanece o mesmo. Então, fazendo essa operação, eu tenho 10 elevado a menos 5. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Espero que vocês estejam entendendo, tá bom? Vamos agora para a 7ª questão. O hectare é a unidade de medida mais empregada em áreas rurais e 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Um engenheiro agrônomo recomendou a um fazendeiro aplicar 500 quilogramas por hectare de adubo em uma área de 2.500 metros quadrados de plantação de milho. Dessa forma, a quantidade de adubo necessária em quilogramas é igual a... Gente, eu sei que ele recomendou 500 quilogramas por hectare. 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Então, quer dizer que 500 quilogramas de adubo para 10 mil metros quadrados de área. Aí a gente quer encontrar quantos quilogramas serão necessários para uma área de 2.500 metros quadrados. Então, a gente vai fazer uma regra de 3. Eu tenho aí 10 mil x igual a 1 milhão. Multiplica, você tem 1.250.000. Faz a divisão, você obtém x igual a 125 quilogramas. Notem que a gente pegou uma grandeza composta, quilograma por hectare,
e desmembrou ela para obter o resultado que a gente queria, ok? Na questão 8, eu tenho uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo, escrito em notação científica, é: eu preciso transformar 43,18 segundos em notação científica. Para isso, esse número precisa estar entre 4 e 10. Logo, a vírgula vai se deslocar para o início entre o 4 e o 3. Então, fica 43,18 é igual a 4,318 vezes 10. Por que vezes 10? Você só deslocou uma casa decimal para o início do número. Logo, você tem só 10 elevado a 1, que é 10. Alternativa correta, alternativa B de bola. Espero que vocês tenham entendido a questão de medidas de grandezas escalares, porque vocês agora vão fazer uma pesquisa sobre grandezas vetoriais. No próprio livro de vocês, tem falando sobre grandezas vetoriais. Preciso que vocês façam uma síntese desse conteúdo, destacando as partes mais importantes sobre os conceitos, as fórmulas necessárias. E logo em seguida que fizerem essa pesquisa, vão responder as páginas 405 e 406, das questões 12 a 20, que só são questões de grandezas vetoriais, tá certo? Na próxima aula eu preciso receber essa atividade, porque na próxima aula a gente vai discutir essas questões. Um abraço para vocês e fiquem bem.